Olá, tudo bem com vocês? Desejo que estejam muitíssimo bem e esse é mais um dos nossos encontros das nossas aulas digitais. Eu sou o Fabiano, professor de História e faço parte do grupo de professores do Colégio Objetivo. Hoje nós daremos sequência às aulas que tratam do emancipacionismo latino-americano. Iniciamos na nossa última aula falando dos movimentos emancipacionistas no Brasil, ou melhor, das tentativas emancipacionistas, pois, como sabemos, no Brasil esses movimentos foram meras tentativas. Nenhum dos movimentos de caráter emancipacionista no Brasil logrou qualquer tipo de sucesso, diferente do que aconteceu nessa região colonial tornada nação independente em 1804, que será o título da aula de hoje. Sim, estamos falando da primeira independência latino-americana. Sim, estamos falando da nação que foi a pioneira na abolição do escravismo africano no continente americano. Sim, estamos falando de São Domingos, denominado Haiti, que na língua local significa terra das montanhas. Ok? Então, a partir de agora, módulo 12, frente 1, abra o seu caderno e faça, por gentileza, as anotações que virão a seguir. Como sempre, não serão muitas, mas serão suficientes para compreendermos o que essa aula nos propõe. Vamos lá? Pois bem, compartilho com vocês a minha tela e inicio, portanto, o módulo 12. Isso, tá lá, História, módulo 12, frente 1. Sou o Fabiano e vocês, na primeira série do ensino médio. Bom, começo trazendo um mapa para vocês, tá? Esse mapa da região do Caribe ou da América Central Insular, no qual podemos observar a região das Bahamas, a costa do litoral oriental cubano e o que nos importa mais nesse momento, a Ilha Hispaniola. Esse era o nome, Ilha Hispaniola. Sim, antes do processo de emancipação política do Haiti e da República Dominicana, era uma única área de colonização espanhola. Foi nessa região que, em 1492, o navegador Cristóvão Colombo aportou. Isso significa que, literalmente, o descobrimento da América, no dia 12 de outubro de 1492, ocorreu nessa região, certo? Na região da ilha de Guanahani, como chamavam os caribas ou caraíbas, que viviam nessa região. Ah, por isso que a região passou a ser chamada de Caribe. Sim, em razão da tribo que aí habitava, os caribas, ou caraíbas, ou ainda caribales, canibales. Acredita-se que o termo canibales ou canibais também seja em razão dessa relação com os povos que ali ou aí vivem. O que se vê nesse mapa é uma divisão. Creio que vocês perceberam isso. A oeste, o Haiti, Porto Príncipe. Por que está escrito em francês, Fabiano?
porque o Haiti, embora originalmente fosse uma área de colonização espanhola, essa parte da ilha foi cedida pelos espanhóis aos franceses no século XVII. Tudo bem? Vocês sabem que os franceses não tiveram direito a territórios americanos. Volto a repetir a frase já dita inúmeras vezes do rei Francisco I da França. Cadê o testamento do nosso pai Adão, onde se lê que a América deve ser dividida apenas entre os meus primos de Portugal e Espanha? Pois é, os franceses empreenderam inúmeras invasões. Dentre essas invasões, tivemos a da Baía de Guanabara, no Brasil, em 1555, mas isso é uma outra história, como vocês sabem. Foquemos no que interessa. Desde o século XVII, uma parte da ilha espanhola ou ilha de São Domingo passou a ser francesa. E essa região, portanto, se insere ao processo político francês. Os reflexos da administração francesa serão sentidos na ilha no século XVIII, no final dele. Por quê? Nessa mesma ocasião, ocorria o processo da Revolução Francesa. E haverá influência da Revolução Francesa no Haiti? Sim, não só da Revolução Francesa, mas principalmente das ideias iluministas. As ideias iluministas chegaram no Haiti. E como vocês sabem, falar em iluminismo é falar em liberdade, em igualdade e fraternidade. Liberdade, para quem vivia em São Domingos francês, significava romper com a França. Igualdade, para quem ali vivia, significava abolir a escravidão. E a fraternidade seria o resultado disso. Eu vos asseguro que a liberdade e a igualdade, teoricamente, foram conquistadas. Mas a fraternidade nunca foi uma realidade no Haiti. Não foi e não é. O Haiti é a nação com menor IDH do continente americano. O Haiti é a nação com os mais severos índices de miserabilidade do continente americano. Isso significa que, mesmo o pioneirismo da independência e da abolição da escravidão não resultou em melhoria da qualidade de vida dos habitantes daquele local. Por que, Fabiano? Porque logo depois da independência, inúmeros tiranos, inúmeros ditadores administraram a ilha ao longo das décadas e séculos seguintes. Gostaria de começar essa aula, como de praxe, com a leitura de um trecho de um livro chamado Guia Politicamente Incorreto da América Latina. O autor do livro chama-se Leandro Narlock, é uma figura polêmica entre os historiadores, porque o objetivo dele era a desconstrução da narrativa histórica oficial. Não entrarei nessa discussão. Lerei apenas um trecho que não causa nenhuma forma de polêmica nessa discussão. Ele diz assim: os líderes negros combinaram que na noite do dia 21 de agosto de 1791, todos atacariam e matariam os senhores brancos em diversas fazendas simultaneamente. Na data marcada, milhares deles deixaram as senzalas e invadiram as casas grandes. Alguns gerentes de fazendas ou mesmo proprietários foram mortos na cama
enquanto dormiam. Outros se esconderam nos canaviais e morreram queimados depois que os rebeldes atearam fogo às plantações. Poucos fugiram para contar a história. Pois é. O processo de independência do Haiti, ele é visto como a primeira grande rebelião de escravos africanos no continente americano. Por isso que essa experiência atemorizava outras regiões que também exploravam a mão de obra escrava africana, inclusive o Brasil. Falamos disso na nossa última aula, que havia ali em Salvador um temor por parte da elite branca de que aquela conjuração evoluísse para um confronto. E eu li para vocês na nossa última aula um trecho que dizia: estamos prontos para dar a nossa vida em nome da liberdade. Lembra disso? Uma parte de um dos panfletos dos conjurados de Salvador, da revolta dos alfaiates? Pois é, a revolta de escravos no Haiti, ela repercutiu nas áreas de exploração da mão de obra escrava africana e, indubitavelmente, atemorizava a elite branca. Bom, vamos adiante. Temos aqui o processo em si, as anotações que vocês devem fazer sobre o assunto em questão. Independência do Haiti ou de São Domingos, ou de São Domingo, ou ainda na grafia francesa, se preferir. A Guerra de Independência do Haiti, ela se inicia em 1791 e ela se conclui em 1804. O processo de independência, vinculado aos desdobramentos políticos e sociais da Revolução Francesa, especialmente no período da República Parlamentar, caracterizada pela Convenção Nacional, associa-se à Guerra de Independência do Haiti. Não há como falar da independência do Haiti sem traçar um paralelo com o processo da Revolução Francesa. A Revolução Francesa também foi influenciada pelas ideias iluministas, assim como a independência dos Estados Unidos, assim como os movimentos revolucionários do século XIX, entre eles a Revolução Liberal do Porto, a Revolução de 1830 na França, enfim. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: sendo o Haiti uma área de colonização francesa, naturalmente tinha influência francesa ali. E as ideias iluministas assim foram difundidas, desde o início do processo da Revolução Francesa, em 1789. Certamente, os que viviam na ilha souberam que no dia 14 de julho de 1789, a Bastilha fora tomada por um exército revolucionário representante do terceiro Estado francês. E certamente os moradores da ilha também tiveram a informação de que os ideais de liberdade e igualdade nortearam esse levante, essa rebelião, essa revolução, portanto, ocorrida na França desde então. No ano de 1791, como lido no trecho desse livro que eu vos apresentei, os escravos se organizaram e decidiram invadir as propriedades, executando os brancos. A ideia era matar todos os brancos. Obviamente, houve uma reação por parte dos franceses. Acontece que no processo da Revolução Francesa, como eu marquei para vocês, o rei foi deposto
em 1792, o rei Luís XVI não só seria deposto, como seria posteriormente guilhotinado. Encerrava-se, portanto, a monarquia absolutista francesa e iniciava-se o período republicano. Porém, a República Francesa ela tem uma configuração diferente de república que nos parece familiar, pois vivemos numa república presidencialista e dificilmente imaginamos repúblicas que não o sejam. E existem repúblicas que são parlamentares. No caso da França, na ocasião de 1792, essa república ela era administrada pelo parlamento, ou, se preferirem, por uma assembleia, ou ainda um nome oficial, por uma convenção nacional. Sim, esse é o nome. Eu sei que vocês já viram isso na frente 2, mas eu quero apenas relembrá-los. A partir de 1792 e até 1794, aqui a próxima anotação, houve um predomínio dos jacobinos. Vocês lembram disso? Jacobinos e girondinos? Jacobinos, os que defendiam as ações sociais, as questões sociais. Os girondinos, os que defendiam as questões econômicas. E, portanto, vem desse período da história a visão esquerda e direita relacionada a ambos. Os jacobinos, frequentemente, sentavam-se à esquerda da convenção, os girondinos à direita. Vem daí a denominação. Vem daí a ideia de que a esquerda defende causas sociais e a direita causas econômicas, sem entrarmos no mérito político partidário, ok? É apenas uma análise histórica a que se faz nesse momento. Portanto, enquanto administraram a República, ou enquanto tiveram a maioria nessa convenção nacional, que será chamada de Convenção Montanhesa, pois os jacobinos também recebiam essa denominação, inúmeras ações sociais, inúmeras medidas sociais foram tomadas. Por exemplo, a abolição da escravidão nas colônias francesas. Também adotaram medidas sociais de caráter educacional, a educação pública e obrigatória para os franceses, o tabelamento dos preços dos alimentos, entre outras tantas medidas que não vem ao caso discutir nesse momento, porque fazem parte da aula da Revolução Francesa. O que nos interessa nesse momento é sabermos que foi durante a Convenção Montanhesa que a escravidão foi abolida nas colônias da França. E o Haiti, ainda não denominado dessa forma, era uma dessas colônias. Pois bem, a partir dessa ocasião, a partir desse evento, desponta um nome, uma figura ali na região do futuro Haiti. Ele se chamava Toussaint Louverture, negro que viveu como escravo boa parte da sua vida e depois de alforriado será o principal nome do movimento de independência do Haiti. Ele era aliado dos espanhóis, porém, a partir do momento que os franceses declararam abolida a escravidão nas suas colônias, ele volta-se contra os espanhóis e alia-se aos franceses. O processo de confronto contra a elite branca se agrava, de tal modo que, a partir de 1794, de novo, refletindo ali o que acontecia na França, haverá uma mudança significativa. Os jacobinos, na figura do Jean-Marie Maximilien de Robespierre, foram afastados do poder. O Robespierre foi guilhotinado, vocês lembram disso? Da aula da frente 2, eu tenho certeza.
Robespierre, o líder dos jacobinos, tinha como alcunha o incorruptível. Bonito isso, né? Tá bom. E acontece que os girondinos assumem a Convenção Nacional e a sequência dos fatos é chamada de Contra-Revolução Burguesa. Bem, o predomínio a partir de agora será dos girondinos, daqueles que defendem questões econômicas. Os girondinos assumem o controle da convenção e a medida que eles tomam será a revogação das principais medidas sociais adotadas outrora pelos jacobinos. Dentre elas, a abolição da escravidão nas colônias francesas. Quando você revoga uma medida, significa que você anula tal medida. Quem melhor representou os interesses e anseios dos girondinos foi um jovem oficial militar que reprimiu movimentos de oposição na França, reprimiu o movimento realista, que defendia o restabelecimento da monarquia, reprimiu a conspiração dos iguais, liderada pelo Graco Babeuf, um socialista utópico. Esse oficial francês chamava-se Napoleão Bonaparte. Sendo o Napoleão o principal aliado dos girondinos, ele será levado ao poder por esse grupo, quando no ano de 1799 ele se torna cônsul. Cônsul trino. Era ele mais dois, Napoleão, Ducos e Sieyès. A partir de 1801, Napoleão torna-se cônsul único e vitalício. A partir de 1804, coincidentemente, o ano da independência do Haiti, Napoleão se torna imperador e ordena a retirada das tropas francesas da ilha. Por quê? Pois as doenças tropicais dizimavam boa parte desses homens. Em 1804, o próprio Napoleão Bonaparte reconheceria a independência do Haiti. Volto a dizer, é um processo singular, porque é o único processo de independência concretizado no continente americano, cujas lideranças eram camadas sociais marginalizadas. No caso do Haiti, negros, mulatos, escravizados ou libertos, mas a peculiaridade étnica do movimento é extremamente relevante, é extremamente importante. Volto a dizer, é o único movimento emancipacionista de caráter popular do continente americano. Tudo bem até aí? Ótimo. Para concretizarmos, em 1804, portanto, nós temos o sucesso de uma dupla independência no Haiti. Por que dupla independência? A explicação vem a seguir. Ao mesmo tempo em que proclamaram a independência, aboliram a escravidão. É uma dupla independência. É a liberdade sendo concretizada, tanto politicamente quanto socialmente. Podemos falar em igualdade, Fabiano? Em termos sociais, sim, a escravidão foi abolida. Em termos econômicos, não. Uma elite continuou à frente do comando da ilha, agora independente. E como eu já disse no início da aula, desde então e até hoje, o Haiti só foi agravando a sua situação socioeconômica, tornando-se o pior IDH do continente. Mas o que importa de toda essa história é que o Haiti foi a primeira colônia latino-americana a tornar-se independente da sua metrópole e a primeira nação do continente americano a abolir a escravidão.
Em termos comparativos, o Haiti aboliu a escravidão em 1804, os Estados Unidos em 1865 e o Brasil em 1888. Tudo bem? Eu sugiro que vocês ouçam uma música chamada Haiti, do Gilberto Gil e do Caetano Veloso. Façam isso para que vocês entendam o que aconteceu no decorrer do processo político no Haiti e os reflexos disso na sociedade haitiana. Como se não bastasse as mazelas socioeconômicas, o Haiti também foi afetado por questões naturais. Um terremoto de proporções inimagináveis devastou a ilha em pleno século XXI. Vale a pena buscarmos informações também desse evento que agravará ainda mais a situação de miserabilidade na qual se encontram os haitianos. Para finalizar, eu apenas reproduzi a bandeira do Haiti para que a gente tome, né, contato com a mesma, para que a gente saiba que, como nação independente, eles têm o seu pavilhão. Tudo bem até aí? Ótimo. Uma aula tranquila, uma aula rápida de ser feita, assim como serão as outras 4 seguintes, que tratarão igualmente da independência latino-americana, especificamente da América Espanhola. O movimento de independência da América Portuguesa, vulgo Brasil, a partir do caderno 2. Então, meus queridos, corre lá, abre a sua apostila na página 63, que nós faremos os exercícios. Sim, faremos. Agora, vou começar. Exercício 1. Por que podemos considerar o processo de independência do Haiti como uma dupla independência? Quer ver a resposta? Está aqui, ó. Pois, ao mesmo tempo em que proclamaram a independência, vírgula, aboliram a escravidão. Bom, tudo bem? Pois, ao mesmo tempo em que proclamaram a independência, vírgula, aboliram a escravidão. Bom, só isso, tá? Segunda questão, relacione as fases do processo de independência do Haiti com as medidas tomadas pela Revolução Francesa quanto ao escravismo. Olha lá o que ele quer que você faça. Ele pede para que você relacione com a Revolução Francesa, tendo como foco, como pano de fundo, a questão do escravismo nas colônias francesas. Sim, a resposta está aqui, ó. Fiquem à vontade para copiar do resumo, que eu não vou ditar tudo isso para vocês, tá bom? Então você escreve aí, ó. Vide resumo. Vide é ver, tudo bem? Fique bem claro isso. Terceira e última questão. No tempo da independência do Brasil, circulavam nas classes populares do Recife trovas que faziam alusão à revolta escrava do Haiti, versos, ok? Marinheiros de caiados, brancos, portanto. Todos devem se acabar, porque só pardos e pretos o país hão de habitar. Opa, é um chamamento para o confronto. Hein? Os brancos devem acabar, os pardos e pretos devem confrontá-los numa região na qual a maioria eram pardos, eram mulatos e negros. No Brasil colonial, a população mulata ou negra, pardos ou negros, numa denominação contemporânea, era uma maioria.
E a elite sempre temeu uma rebelião por parte. Por isso, que uma das medidas tomadas por essa elite era separar os escravos quando aqui chegavam. Colocar escravos vindos de regiões diferentes era uma forma de se proteger de uma possível organização. Famílias inteiras eram separadas na ocasião do desembarque no Brasil, para que a dificuldade da língua impedisse uma organização. Nós temos a falsa impressão de que quando falamos africanos é um grupo coeso. É tão errado quanto quando falamos indígenas. Os indígenas dividiam-se em centenas de tribos e falavam centenas de dialetos originários de 4 troncos linguísticos. Vocês lembram desses 4 troncos? O tupi, o tapuia, o nuaruaque e o cariba. Troncos que têm galhos e diversas ramificações. Com os africanos é a mesma coisa. Eram inúmeros grupos, eram inúmeras línguas faladas. Tá, voltemos ao que interessa. O período da independência do Brasil registra conflitos raciais. Como se depreende, como se percebe o que foi dito ou nas ações que ocorreriam. Os rumores acerca da revolta escrava do Haiti circulavam entre a população escrava e entre os mestiços pobres no Brasil, alimentando neles o desejo por mudanças. Alternativa A. Certo? Alternativa A, meus queridos. E assim concluímos mais uma aula de história. É um prazer imenso falar com vocês, mesmo sem vê-los. Eu os imagino assistindo a aula e lhes dou virtualmente um forte abraço e digo que em breve nos veremos novamente.